Tipos de pentest que você precisa conhecer. Se você trabalha com segurança ou cibersegurança ou deseja ingressar nesse mundo da cibernética, você precisa conhecer esses tipos de testes e como eles podem ajudar a proteger ou aumentar a segurança da sua empresa ou organização. E fique até o final do vídeo que o último é o teste mais efetivo. Fala pessoal, eu sou o Mauro, membro do Kraken Academy. No vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns tipos de testes que a gente pode estar realizando, seja dentro da nossa própria empresa ou se a gente trabalha para alguma empresa de pentest ou realiza testes que podem ser utilizados para testar, melhorar ou testar, verificar como está a segurança da sua empresa, organização e procurar encontrar brechas, antes que elas sejam encontradas aí pelos atacantes externos. Então, eu vou falar aqui sobre alguns testes, não vou explorar todos, e os que a gente vê como os principais e como eles podem proteger, aumentar a segurança da sua empresa. O primeiro teste que eu gostaria de falar aqui, pessoal, é o pentest de rede, Então, a gente pode estar utilizando técnicas e testes para fazer uma varredura na nossa rede interna, buscando identificar vulnerabilidades dentro da nossa infraestrutura, testando ativos de rede, como switch, como roteadores, até mesmo firewall, verificando a segurança do meu firewall, se as regras que eu estou utilizando de segurança estão funcionando, ou se é possível bypassar elas, ou se é possível comprometer a segurança da empresa, da organização, a partir de testes em cima dessa infraestrutura de rede. Então, aqui pode ser tanto simulado ou realizado um teste externo ou interno, por exemplo, se eu tiver algum acesso a algum ponto de rede internamente da empresa, ou vindo da internet. Mas eu vou falar um pouquinho aqui sobre pentest interno e externo, a gente separou aqui para ficar mais didático. O segundo teste que a gente pode estar realizando é o Wi-Fi, então principalmente empresas que disponibilizam redes Wi-Fi, seja para público interno, para os funcionários, colaboradores, ou até mesmo para clientes. Então é o ponto que eu acho mais sensível também, se a gente tiver uma rede Wi-Fi disponibilizando para clientes. Então vamos simular que, pensar por exemplo numa cafeteria dessas grandes, que tem uma rede Wi-Fi para o público, muitas vezes é uma rede aberta e a partir dessa rede, se ela não tiver controles de segurança instalados, e eu ter como escalar dessa rede ou pivotear dessa rede para alguma outra rede, uma rede interna, por exemplo, uma rede onde estão rodando algum serviço, alguma aplicação dessa organização, isso pode ser bem sensível, e pode acabar comprometendo a segurança. Então, essa ideia de focar na rede Wi-Fi vai verificar vulnerabilidades que possa ter, por exemplo, ataques de roubo de credencial ou até mesmo um ataque man in the middle, onde alguém intercepta essa comunicação que está havendo entre a rede Wi-Fi e quem está utilizando ela e consegue roubar informações. Um outro ponto sensível que a gente já falou também em alguns vídeos aqui no canal, redes Wi-Fi são bem sensíveis, então pode ser que um atacante, por exemplo, simule ou duplique uma rede Wi-Fi, crie uma rede Wi-Fi falsa em cima de uma rede Wi-Fi verdadeira que existe, e com isso consiga roubar dados ou até mesmo interceptar alguma credencial, alguma coisa que permita lhe dar acesso a algo mais sensível, digamos assim, da empresa. O outro pentest, e eu acho que esse aqui é onde está o nosso maior vetor de ataque, pensando do lado de um atacante, e pensando do lado da defesa, é onde a gente tem as maiores vulnerabilidades hoje, é o web. Então, basicamente, a gente roda tudo web. Então, se a gente pensar numa empresa que tenha serviços, tem aplicações web rodando, seja um site ou seja até mesmo um e-commerce que depende exclusivamente da web, é a parte mais sensível. E aí, ficando a dica aqui, a ideia da gente o canal aqui está bem focado web também, a gente tem bastante conteúdo web. O Aquiles está gravando bastante material web, eu vou deixar até aqui na descrição do vídeo o link de um material completão de SQLi que ele gravou. E está preparando um de XSS também, aí já vou deixar aqui ele na dívida aqui, vocês podem cobrar dele, pessoal. Ele vai fazer um material bacana. E já aproveitando, fazendo um intervalinho aqui, pessoal, se você seguiu até aqui, acompanhou até aqui, por favor, deixe seu like. Se inscreva no canal, compartilhe o nosso canal, nosso vídeo, nosso conteúdo, isso ajuda bastante a gente, a aumentar o nosso engajamento e fazer com que a gente continue produzindo cada vez mais conteúdo aqui, pessoal. E se você tiver alguma sugestão, quiser deixar algum tema, algum tópico que tenha vontade de aprender alguma coisa ou que a gente puder ajudar, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar atendendo sempre na medida do possível, gravando conteúdo para vocês. E voltando aqui então, pessoal, ao nosso pentest web, então aqui eles vai trazer um material de CSS, a gente já tem um material legal de SQLi, e a ideia do pentest web é avaliar, verificar as vulnerabilidades que a gente encontra a partir de um vetor, que é o web. Então pode ser em cima testando uma aplicação ou testando um site, a gente vai buscar encontrar essas falhas antes que o nosso atacante encontre e possam ser exploradas. E geralmente aqui, hoje em dia a gente já fala bem mais na parte de desenvolvimento web, desenvolvimento seguro. Antigamente não era muito falado sobre isso, e então pensava-se mais na funcionalidade, em entregar um sistema funcionando, entregar uma aplicação, um site.
e não pensava na segurança. Então, após isso, era feita uma varredura de segurança ou era esperado ser explorado alguma coisa. Então, ainda hoje é o nosso maior vetor, é a nossa maior área, eu acho, de testes. Então, fica a dica aí, pessoal, se especializar em web. É uma área muito bacana aí para o mercado de trabalho. E o próximo, pessoal, é o Pentest Mobile. Então, se a empresa utiliza de aplicações mobile ou até mesmo se ela tem dispositivos mobile dentro da sua empresa, por exemplo, é uma empresa que fornece celulares para os funcionários utilizarem para acessar uma intranet. Isso pode ser um vetor bem sensível, né? Porque teria, por exemplo, um meio de acesso a uma rede interna da empresa com um dispositivo que está na mão de um funcionário e a gente não sabe o que ele mais está fazendo, às vezes, na sua casa ou o que ele mais está acessando no dispositivo. Isso também se aplica para empresas que fornecem notebooks para funcionários utilizarem, que não tem um mecanismo de controle, como um domínio, algo mais controlado. Acaba sendo um vetor bem complicado, assim. Eu já vi muitos casos também de comprometer a segurança da empresa porque foi fornecido, por exemplo, VPN para os funcionários utilizarem na sua casa com seus computadores domésticos. A gente não sabe já que situação, que nível de segurança tem no computador lá da pessoa. O computador doméstico pode já ter sido comprometido, já está sendo utilizado, já tem uma backdoor. Então, a partir do momento que eu conecto uma VPN, eu crio mais uma rede lá, por exemplo, um atacante que está lá naquela máquina lá, fazer um pivoteamento, fazer algum movimento lateral ali, escalar para uma outra rede, poder explorar, enfim, atacar a nossa empresa, ou seja lá o que a gente está protegendo. E a ideia aqui de pentest interno, eu vou falar de pentest interno e externo. Então, interno a gente poderia simular o teste a partir do momento que o atacante está na nossa rede, então a partir do momento que ele ganhou acesso de uma máquina da rede interna, ou até mesmo aqui pode ser a figura do insider, né, que é alguém de dentro da empresa realizando algum teste. Então a gente não tem como saber, né, as motivações de cada um. Então, quando a gente pensa ali num ataque hacker ou no hacker, ele tem motivações diversas e pode ser mesmo até algum funcionário descontente, né, algum colaborador descontente, que ainda tem alguma credencial de acesso. Por exemplo, a gente já viu casos, né, de colaboradores que foram demitidos e ficaram com alguma credencial de acesso e foram lá e realizaram até mesmo um DOS, uma negação de serviço ou alguma sabotagem, alguma coisa para prejudicar a empresa. Então, a gente pensando no pentest interno, a gente vai simular essa situação, por exemplo, de um atacante que está dentro da nossa rede e o que ele consegue a partir, por exemplo, de uma máquina comum da nossa LAN, da nossa rede interna, se ele consegue ganhar privilégios ou escalar ou chegar ao nível dos serviços. E pode simular também essa ideia de um funcionário a partir de uma credencial padrão, um login padrão para acessar o sistema, se ele consegue escalar e chegar num nível de administração. Então, essa seria uma ideia de pentest interno. O pentest externo é aquele que vai vir a partir de fora, né? Geralmente aqui a gente está falando a partir da internet, ele vai linkar com o pentest que é realizado lá, o pentest web. Então a gente às vezes só tem um domínio e através desse domínio, a partir desse domínio, a gente tem que começar a pesquisar e fazer a nossa varredura ali para tentar encontrar vulnerabilidades e brechas e como escalar, né? Como avançar dentro da nossa rede, chegando, conseguindo ganhar algum acesso privilegiado ou extrair alguma informação. E isso é o que mais acontece hoje, né? Então, se a gente tem serviços aí de cara para rua, de cara para internet, estão vulneráveis. Então, a partir do momento que a gente sobe alguma coisa que está de cara para internet, que tem um IP público ali, por exemplo, ele já começa a sofrer scans e varreduras para verificar se existe alguma vulnerabilidade, se é passível de explorar. E o último aqui, pessoal, que eu acho que é o mais interessante, o mais efetivo, é engenharia social. Então, isso até é bem complexo aí. Eu tenho colegas que trabalham em empresas exclusivamente que fazem esse serviço de teste de segurança, de teste de invasão. E a parte de engenharia social é bem sensível, né? Bem complicado, porque geralmente ela é muito efetiva, né? Que ela conta, a ideia dela é explorar fraquezas humanas e, como a gente já falou em alguns vídeos aqui do canal, o ser humano ele tem essa tendência, né? Principalmente aqui a gente no Brasil, a gente tem essa tendência de ajudar, de ser colaborativo, de ser prestativo. E se a gente chegar ali, criar uma situação, expor, por exemplo, não vou citar aqui, por exemplo, um atendente ali da ponta da linha, por exemplo, de uma empresa, e a gente conseguir explorar o lado humano dele ali, entregar, por exemplo, um pendrive para que ele conecte, pegue um arquivo, ou teste um arquivo, ou eu vou chegar numa empresa e tem como só imprimir para mim aqui meu currículo, que eu queria deixar aqui na empresa e tal, e eu entrego ali dentro de um PDF, por trás do PDF eu coloco uma backdoor que vai executar no momento que ele abre o PDF. Então, é algo bem efetivo, porque é muito fácil assim, se a gente conseguir ludibriar a pessoa ali, fazer com que ela execute, seja abrir um arquivo, seja clicar num e-mail, num link malicioso,
Isso é bem efetivo, vai funcionar, a gente vai ganhar um backdoor, vai ganhar um acesso. Só que, por exemplo, para realizar um teste disso é bem sensível, porque a gente pode estar expondo, né, uma fraqueza de uma pessoa, e isso pode comprometer, né, gerar até, por exemplo, uma demissão no caso de algum funcionário ali que caia numa técnica de engenharia social. Então, por isso que é algo bem sensível e bem complexo de se estar utilizando, né, para a gente ficar dentro dos termos legais ali de um teste. Então, só que aqui a chance de sucesso é praticamente 100%, por causa que explora esse lado humano, né? A gente sempre brinca e fala em algumas instruções que uma corrente ela tem a força do seu elo mais fraco. Geralmente na segurança cibernética o elo mais fraco é o lado humano, é o fator humano ali do operador ali. Então acaba aqui sendo o nosso calcanhar de Aquiles. Então, pessoal, um videozinho rápido aqui trazendo algumas dicas, alguns testes, né, que podem ser utilizados. Não existe o melhor, não existe o pior. A ideia aqui é utilizar complementos, definir, né, dentro da empresa, da organização, estudar o escopo ali, definir um escopo, estudar a situação, ver o que pode ser testado, o que é mais sensível, o que é menos sensível. Combinar, por exemplo, um pentest externo, utilizando na web, um caixa preta, por exemplo, que é aquele que a gente não tem informação nenhuma, parte só de um domínio, e a partir desse domínio eu vou começar a explorar se eu ganhar algum acesso ou não. Posso também combinar com caixa branca, que eu vou ter credenciais e eu vou testar o nível de segurança das aplicações a partir de credenciais válidas já. Então, vai ser combinado, por exemplo, com pentest interno. Depende muito de cada empresa, de cada situação. E combinando eles, eu acho que a gente consegue testar o máximo e conseguir identificar o máximo de vulnerabilidades possíveis e fechar elas antes que os atacantes externos e os hackers explorem. Pessoal, esse vídeo era isso, eu queria deixar aí essa dica aí de segurança e nos colocamos à disposição mais uma vez. Quem chegou até o final aí, deixe seu like aí, por favor, compartilhe o canal, se inscreva no canal e se quiser sugestões de vídeo, deixa nos comentários, a gente segue à disposição. Valeu, pessoal, tchau, tchau, até o próximo vídeo.